Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Desde a invasão da Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, que a guerra tem dominado a discussão no espaço público. Tenho, porém, hesitado em trazer um tema tão volátil ao 45 Graus, tendo em conta um dos princípios do podcast, que cada episódio seja o mais perene possível. Ou seja, que cada episódio perca o mínimo possível se for ouvido daqui a 1, 2 ou mesmo 5 anos. E, no entanto, a verdade é que este é um tema incontornável e um evento que, qualquer que venha a ser o desfecho, veio alterar a ordem mundial de maneira irreversível. E imprevisível também? Provavelmente sim, no início da guerra, que apanhou quase todos de surpresa. Mas agora que já passam 3 meses do início da invasão, numa altura em que começam a ficar claras as posições da Rússia, da Ucrânia e do Ocidente e de outros países importantes como a China ou a Índia, achei que era a altura certa para finalmente trazer este tema ao podcast, focando sobretudo nas implicações geopolíticas da guerra e no que ela implica para o futuro da ordem mundial. Para este tipo de conversa, dificilmente poderia escolher melhor convidada do que Lívia Franco. A convidada é professora e investigadora no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e é investigadora associada do European Center for Foreign Relations, um think tank pan-europeu. A investigação da convidada dedica-se a várias áreas da política internacional, com especial foco na política europeia e em questões de democracia, segurança e defesa. Nesta conversa com Lívia Franco, aprofundámos 3 aspectos essenciais para compreender a guerra e as suas implicações geopolíticas. Primeiro, o início de tudo, as motivações da Rússia para a invasão. Eu sei que este tema pode parecer pisado e repisado, mas a verdade é que é mais complexo do que transparece da análise muitas vezes apressada das televisões. E por isso vale a pena aprofundá-lo com a calma e a profundidade que só um podcast proporciona. Porque a verdade é que as motivações russas são, como não poderia deixar de ser, várias, complexas e intrincadas. Por exemplo, é claro que há quem veja na invasão simplesmente a loucura de um déspota isolado pela pandemia que vê neonazis em todo o lado. Mas essa explicação necessariamente é curta. E quando tentamos procurar outras causas, encontramos várias. Já todos vimos a invasão ser descrita como a vontade de Putin em recuperar o território da antiga URSS, mas também há quem diga que é uma reação, em certo sentido legítima, à ameaça trazida pela suposta intenção antiga da NATO de expandir ao leste da Europa. Por outro lado, há quem diga que a preocupação da cúpula russa não está tanto no território ou estritamente na ameaça bélica, mas sobretudo com a aproximação que tem havido nos últimos anos dos governos e da política ucraniana em geral na direção do Ocidente e das democracias liberais. Por outro lado ainda, há quem sugira, como faz a convidada durante a conversa, que a invasão da Ucrânia teve também a intenção de afirmar o poder russo no mundo que está rapidamente a convergir para um modelo dominado por 2 polos, os Estados Unidos e a China. Há por isso várias explicações possíveis, provavelmente todas elas um pouco verdade e sobretudo relacionadas entre si, para este estado de coisas e vale a pena conhecê-las melhor. O segundo aspecto que discutimos na conversa é o passo seguinte. Qual poderá ser o desfecho da guerra? Nesta altura parece quase certo que nem a Rússia nem a Ucrânia irão poder cantar vitória e que o desfecho terá de decorrer pela via negocial. E aí chegados, que cedências, que compromissos poderão estar em cima da mesa? O que poderá ser aceitável para ambos os lados e, desejavelmente, ao mesmo tempo, devolver ao mundo alguma estabilidade geopolítica. E, finalmente, o terceiro tópico que discutimos é o mais importante de todos. Que implicações terá esta guerra na ordem mundial? A convidada lembra a certo ponto a famosa tese do cientista político norte-americano Francis Fukuyama, desenvolvida no livro O Fim da História, que este publicou em 1992. Segundo esta tese, a queda da União Soviética, que acabava de ocorrer, e com ela o fim do modelo comunista, trazia consigo a inevitabilidade da convergência do mundo para a ordem liberal do modelo ocidental. Ou seja, democracia, economia de mercado, defesa dos direitos humanos, respeito pela integridade territorial dos Estados e da autodeterminação dos povos. No meu livro eu falo desta tese para mostrar que ela era demasiado otimista no que diz respeito à suposta superioridade prática do modelo democrático, o que tem ficado evidente, sobretudo nos países ocidentais, com o crescimento eleitoral dos movimentos populistas. Nesta conversa com Lívia Franco, a convidada remete também para a tese de Fukuyama, mas para assinalar o modo como ela estava errada também na sua vertente geopolítica, uma vez que apesar do suposto peso das instituições multilaterais no mundo de hoje, como por exemplo a ONU, e mesmo do grau de integração da economia mundial, a invasão da Ucrânia provou que ainda é possível a líderes autocráticos usar o seu poder e a capacidade de acicatar sentimentos nacionalistas entre a população para invadir outros países, desrespeitando estes princípios, sem que seja possível impedi-los. A invasão da Ucrânia veio assim mostrar que a expectativa implícita na tese de Fukuyama era ingênua. E ao mesmo tempo forçou os outros países mundiais, sobretudo aqueles com mais peso geopolítico, a porem as cartas na mesa. Ou contra a Rússia, como fizeram a generalidade dos países ocidentais, ou a favor desta.
ou pelo menos assumindo uma postura ambígua, como têm tentado fazer países como a Índia ou a China. Aliás, o retrato que tem emergido é menos harmonioso do que possa parecer aos olhos ocidentais, porque nem todos os países, sobretudo quanto mais afastados estiverem da Europa, estão dispostos a alinhar na postura de condenação absoluta ao regime de Putin que tem feito a maioria dos países ocidentais. Seja como for, o que parece hoje quase certo é que a invasão da Ucrânia irá provocar uma alteração da ordem mundial. Mas para onde? O que é que vai mudar exatamente? A convidada tem aqui, como vão ver, uma tese provocadora. Segundo ela, a ação da Rússia, em vez de lhe conceder, como pretendia Putin, um peso maior na arena mundial, pode, pelo contrário, ter precipitado a tendência que vinha de trás da emergência de um mundo bipolar dividido entre um polo dominado pelos Estados Unidos de um lado e do outro um polo dominado pela China. Deixo-vos então com esta conversa com Lívia Franco, não sem antes, como de costume, agradecer aos novos mecenas do podcast, Rui Teixeira, Sara Spencer, Miguel Cabral, Tomás Lucena e Teresa Melville de Araújo. Obrigado a todos e até ao próximo episódio. Lívia, muito bem-vinda a esta humilde casa. Obrigada, estou com muito gosto aqui. Eu queria começar por falar de um assunto que já está... Quer dizer, podemos achar que ele já está repisado, mas eu acho que ainda tem algumas coisas a dizer, que é o início da guerra, quer dizer, a invasão. Parece mais ou menos evidente, acho, a toda a gente que Putin fez um erro de cálculo. Isso parece mais ou menos evidente. O que eu acho ainda, apesar de tudo, interessante perceber é porque é que ocorreu esse erro de cálculo? Que motivações é que ele tinha que ser inauguradas, não é? Há aspectos que parecem mais ou menos incontestáveis, que o exército não era tão bom como parecia ser, não é? Pelo menos na prática não funcionou assim tão bem. Parece também que ele contava com uma desunião e inoperância do Ocidente que depois acabou por não acontecer, não é? Ou por acontecer justamente o contrário. O que é que aconteceu mais? Não é? O que é que nós conseguimos perceber que estava na cabeça dele, ou da cúpula do regime, quer dizer, não é necessário, às vezes a pessoa também pessoaliza isto, não é necessariamente o... Não, mas eu acho que no caso específico deste regime deve ser personalizado, absolutamente. Acha Aliás, que é há ele? uma certa Sim. mundivisão. Acho que é ele com os seus colaboradores mais diretos, em particular, digamos assim, os ideólogos e teóricos do regime, acho que sim. Acho que é absolutamente, acho que é um regime absolutamente personalizado e, portanto, acho que aqui neste caso deve mesmo ser aplicada essa lente. Sim. Mas o que é que falhou? O que é que falhou ali? Pois, eu não tenho a certeza se concordo com essa leitura de erro de cálculo. Bom, então, então mais dizer, interessante ainda. Sim, não, eu direi que a um certo nível operacional aconteceu e é evidente. E portanto... Essa leitura mais operacional tem a ver com o facto de que Putin e os grandes decisores, não é, que trabalham com ele diretamente, políticos e militares, evidentemente trabalharam sobre a expectativa de que as Forças Armadas russas iriam ter uma eficácia no teatro de operações que não aconteceu. E não aconteceu a vários níveis, não aconteceu do ponto de vista logístico, não aconteceu do ponto de vista, digamos assim, da cadeia de comando, não aconteceu também do ponto de vista da operacionalidade do equipamento militar. E eu acho que isso foi uma surpresa também para o Ocidente, acho que foi uma surpresa para Moscou, para o Kremlin, e acho que foi uma surpresa para o Ocidente, e acho que a explicação encontra-se principalmente na natureza do próprio regime. Por um lado, porque quando os regimes são altamente centralizados, têm falta de informação que vem da periferia sobre efetivamente o estado das coisas, não é? Do comando, das chefias militares, mas também, digamos assim, dos procedimentos logísticos e da situação em que se encontra o equipamento militar, mas também porque, quer dizer, do ponto de vista político se trabalham mais sobre convicções ideológicas ou políticas construídas do que efetivamente sobre o feedback que vem da realidade, não é? Porque, digamos assim, os sistemas que são funcionais são sistemas que enviam informação nos dois sentidos. E o caso do sistema russo, por ser altamente centralizado e autoritário, ele já é disfuncional. Sim. Pronto, acho que isso aconteceu. E também acho que, quer dizer, isso está associado depois a uma outra questão que eu acho que também tem a ver com os sistemas de centralização e mais numa dimensão económica, que é o facto desta economia ser uma economia altamente oligárquica e centralizada, também cria sempre necessariamente, e nós temos, enfim, muitos exemplos históricos de como isso aconteceu noutras situações, mas em sistemas organizados da mesma maneira, uma economia paralela muito que funciona numa lógica, digamos assim, da corrupção. Portanto, aquilo que nós também fomos tendo indicações ao longo destes meses é que, por exemplo, do ponto de vista da cadeia logística ou do ponto de vista do equipamento militar, as coisas não funcionaram bem porque peças desapareceram,
foram entretanto vendidas no mercado negro, não é? Porque tem um determinado valor, porque é a tal história da economia paralela. Ou seja, não foi surpreendente para o Kremlin não estar avisado disso, porque isso eu acho que é as consequências e a natureza do regime para o próprio regime. Acho que há alguma surpresa do ponto de vista da leitura que o Ocidente faz, em particular os sistemas de informação, como por exemplo os norte-americanos e os britânicos, como é que não tinham essa informação de maneira assim tão evidente? Porque agora, vistas a posteriori, era mais ou menos evidente que isto iria acontecer. Portanto, eu acho que sim, aí podemos encontrar um erro de cálculo. Mas é prático. É operacional, funcional, né? É operacional e funcional. Não acho que seja um erro de cálculo do ponto de vista político. Porque, quer dizer, do ponto de vista da narrativa, não vejo que isso fosse um erro de cálculo. Podia, se calhar, pensar-se que é um erro na maneira como esta narrativa corresponde à realidade. Mas isso não é um erro de cálculo. Quer dizer, ou seja, a guerra da Ucrânia, a operação especial da Rússia na Ucrânia, e eu estou a fazer de propósito dar-lhe estes dois nomes, na verdade explica-se precisamente pela discrepância entre duas leituras que são feitas sobre a mesma realidade. Uma leitura que nós podemos dizer que é uma leitura essencialmente ocidental e partilhada por uma Ucrânia que se vê a si própria como no caminho de uma transição e de uma consolidação democrática e, portanto, para efetivar mesmo aquilo que é a sua independência, que já foi formalizada no direito internacional em 1991, mas que na vida política nós sabemos que ainda não estava completa, não é? Aliás, com vários momentos, não é? 2005 a Revolução Laranja mostra exatamente isso, que é esse caminho que está a ser feito. Em 2013, com a chamada revolta do Euromaidan, era também a continuação do mesmo processo, e eu acho que agora, manifestamente, esta reação que foi inesperada para quem partilha de outra leitura sobre o que é que está a acontecer na Ucrânia e qual é o apoio que o Ocidente estava a dar à Ucrânia, quer dizer, desse olhar que não partilha da mesma leitura, que de facto pode achar que isto é estranho, uma novidade incompreensível. Portanto, eu não acho que seja um erro de cálculo, acho que é mais porque a leitura que é feita de Moscovo, do lugar em que os ucranianos, não tanto a Ucrânia, mas os ucranianos e a maioria dos ucranianos se encontravam em 2013 e agora em 2022, era uma leitura que era criada. Bem, todas as narrativas políticas são criadas, não é? Nós temos que sempre, quando trabalhamos na área da ciência política, temos que trabalhar exatamente sobre isso. E, portanto, qual é a leitura que Moscovo tinha? Bem, a leitura que Moscovo tinha era esta leitura de que, quer dizer, a Ucrânia é uma construção. Em parte até Putin diz isso muito bem num discurso que faz mesmo nas vésperas da invasão, que era uma construção sobre a qual, aliás, a própria União Soviética tinha tido grande responsabilidade, não é? Em construir a Ucrânia, não é? Historicamente, no fundo, é esta a visão do Kremlin e da liderança. A Ucrânia não existe enquanto Estado-nação, é uma construção moderna e é uma construção desmentida pela própria história, por um lado, desmentida pela geopolítica e desmentida também por um olhar, digamos assim, civilizacional. Isto é para dizer o quê? Que esta tal leitura, que é a leitura sobre a qual os decisores do Kremlin trabalham, é uma leitura que tem uma série de componentes nos quais eles acreditam de modo convicto. Atenção, a leitura vista do Ocidente também tem uma série de componentes, claro. Na qual quem partilha dessa leitura também acredita. Sim, mas essa nós conhecemos, não é? Pronto, outra coisa é, digamos, da adequação dessa narrativa e dessa leitura com aquilo que são os elementos da realidade. E podemos dizer que neste momento não é tanto um erro de cálculo, mas é uma maior desadequação dessa leitura sobre a realidade, sobre o lugar, sobre a existência da própria Ucrânia. E, portanto, como é que a Ucrânia ia reagir da parte de Moscovo, comparativamente à leitura que é feita do outro lado, digamos assim. Mas ainda bem que falou disso, que era exatamente aí que eu queria ir, não é? E essa distinção é interessante, não é? No fundo, há aqui erros que nós podemos apontar e que são mais ou menos óbvios, mas são erros de ordem prática, que têm que ver com, lá está, com a eficácia do exército, com por outro lado, a eficácia do exército ucraniano, com a união da população, com a reação do Ocidente, quer dizer, tudo isto são mais ou menos imponderáveis, mas depois há outro aspecto que eu acho interessante, ainda bem que levou a conversa para aí, que era exatamente a minha ideia, que é a parte estratégica, não é? E eu aí acho há uma distinção que eu tenho muita curiosidade em perceber entre, se quisermos, o lado emocional e o lado estritamente estratégico, não é? Porque essa narrativa que vem do Kremlin, e há até aquele ensaio muito conhecido do Putin sobre a história, sobre a visão, exatamente. Sobre o que está disponível online, sim, de resto, que aliás segue grandes pensadores russos da exatamente, atualidade, sim. Como o Dugin, por exemplo, ou o Surkov, que é um grande ideólogo do regime, sim. Muito conhecido já. Esse ensaio tem uma componente
emocional forte, não é? No sentido em que aquilo tem moral. Sim, porque esta leitura, mais do que ser sobre a Ucrânia, é uma leitura sobre a identidade. É identitária, o que é Rússia? justamente, é isso mesmo. O que é Rússia? Qual é o lugar da Rússia enquanto Rússia, enquanto Federação Russa, enquanto potência? Há sempre esta ambivalência histórica. A Rússia é o quê? É uma potência essencialmente europeia? Pois, é uma potência euroasiática? É uma potência que se inscreve na civilização cristã no seu sentido mais alargado? Que se inscreve numa visão civilizacional essencialmente ortodoxa? É uma potência, e repare que a linha contínua é que é sempre uma potência, é uma potência que deve ter relações de abertura, de proximidade e complementariedade com a Europa e com o Ocidente, ou não? Ou é uma potência que, para continuar a ser potência, tem que manter traços característicos que lhe advêm exatamente do facto de ser um bocadinho europeia e muito asiática, não é? Portanto, isto para dizer que esta narrativa que nós andamos também aqui a ver, que é a narrativa sobre a Ucrânia, na verdade ela diz muito mais sobre a Rússia, sobre a maneira como a Rússia se vê a si própria mais, e a maneira como a Rússia vê o seu lugar no contexto regional, isto é, na Europa e na Ásia Central, mas também a maneira como a Rússia vê o seu lugar no mundo. E a guerra da Ucrânia e a maneira como ela começa, que traz associada consigo esta visão e esta leitura da realidade a estes vários níveis, diz-nos imenso sobre esta Rússia, como este regime agora pensa sobre a Rússia. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que não é um erro de cálculo. Porque essa decisão, sim, essa decisão é racional, estrategicamente lógica, nesse enquadramento. É aí que eu acho interessante fazer uma distinção conceptual, ou pelo menos parece-me interessante, de imediato faz sentido ou não, que é entre esse lado mais identitário e o lado estratégico ou /realista, não é? Porque o lado identitário tem que ver com a maneira como Putin e outras figuras da cúpula olham para a Rússia. E o lado estritamente estratégico do ponto de vista realista é como é que um país com aquela geografia, independentemente da sua história, se tem que posicionar, tem que reagir tendo em conta os vizinhos que tem. E aí pode entrar um lado estratégico que não tem estritamente a ver com esse lado identitário, que é simplesmente o facto Não, mas eu acho que normalmente até o que acontece é ao contrário. Quer dizer, a decisão sobre o posicionamento estratégico, eu estou a pensar, por exemplo, em Portugal agora vai-se voltar a discutir o conceito estratégico nacional. A União Europeia este ano publicou finalmente a chamada bússola estratégica. Daqui a um mês vai ser, em princípio, formalizado o novo conceito estratégico da NATO. Ora, os posicionamentos estratégicos, eles resultam daquilo que é uma reflexão e um entendimento sobre o mundo que está à nossa volta e o nosso lugar nesse mundo e, portanto, aquilo que nós somos. Mas depende do lado identitário ou não? Exercício. Claro que sim, porque, quer dizer, quando nós estamos a fazer a leitura sobre o que o mundo é, quer dizer, isso traz consigo uma história, traz consigo uma narrativa. E o que é que nós somos neste mundo? Então isso não tem uma definição da nossa identidade. Não, eu concordo que eles estão, eles estão intrincados, mas conceptualmente são separáveis, não é? Zé Maria, o que eu no fundo estou aqui a dizer é que me parece que qualquer exercício de reflexão estratégica traz consigo também um exercício de reflexão sobre o que é que nós somos, onde é que nós estamos, o que é que nós queremos, o que é que para nós constitui ameaças, o que é que não devem ser vistos como ameaças, quais são os meios que nós devemos ter para responder a estas ameaças face àquilo que é, em última análise, a nossa sobrevivência e a meio caminho a nossa agenda, digamos assim, de interesses, de valores e de princípios. Portanto, eu também não sei até que ponto é que é muito útil nós fazermos essa separação entre essa leitura, digamos assim, mais identitária ou mais estratégica. Eu acho que elas estão intimamente ligadas. Não, elas estão, eu estou de acordo. Eu digo é que conceptualmente, por exemplo, a escola realista, o que nos diz, e foi muito falado agora nesta altura, é a Rússia está a ter esta reação porque tinha a NATO à porta, por exemplo. Este aspecto é independente desse lado identitário, não é? Mesmo as análises realistas não conseguem eliminar, digamos assim, uma dimensão mais valorativa. Não conseguem. Quer dizer, nós podemos dizer essa, não é? Há um exercício teórico realista que resume essencialmente a leitura da realidade, a lógica da distribuição do poder, como é que se mantém os equilíbrios de poder, como é que podemos estabelecer ordens mais ou menos estáveis. Claro que esse é um exercício, mas esse é um exercício essencialmente teórico que normalmente os governos não se limitam a usá-lo estritamente, não é? Porque têm que introduzir, digamos assim, estes elementos e estas características mais substantivas. Portanto, essa ideia do realismo
multilateralismo é assim... Mas eu também não sou defensor dessa perspectiva. Eu estava a tentar justamente fazer esse contraste, não é? Sim, ou seja, o que é que me quer dizer? Por exemplo, a sua pergunta é sobre opor, por exemplo, uma narrativa que é uma narrativa mais liberal, mais idealista, mais com esses elementos imateriais que é proposta, por exemplo, pelo Ocidente, em particular pela União Europeia, versus uma outra leitura onde o poder tem um papel mais central e o poder é visto como instrumento, mas também com fim, portanto é mais sobretudo ligado à tradição da Realpolitik. Sim, nós podemos notar isso. As duas diferentes leituras, nós podemos notar isso. Por exemplo, não é por acaso que a União Europeia e que o conjunto dos países europeus têm hesitado mais na maneira como usa o poder e os recursos de poder em resposta aos acontecimentos na Ucrânia. Porque, de facto, atribui um valor diferente a meios que não são ditos meios, digamos assim, mais diretamente de exercício de poder, não é? Hard power, e acha que há outros meios que, pela sua natureza, são moralmente superiores e devem ser utilizados antes de mais. A tónica na negociação, no multilateralismo, sim. É óbvio que sim. Mas, em última análise, também não dispensa o poder, não é? Claro. Na toolbox, na caixa de ferramentas, também não dispensa o poder. Sim, e essas duas perspectivas são mais úteis de maneira abstrata do que propriamente na prática, que estão sempre interligadas. Mas o contraste que eu estava a fazer não era esse, era entre a perspectiva realista, que, por exemplo, nos dirá que isto é sobretudo uma reação à expansão da NATO, ou à possibilidade de uma expansão da NATO, e outra que dirá que isto é uma reação, como a Lívia dizia no início, isto é uma reação sobretudo ao aproximar da Ucrânia do Ocidente e a convergência para um modelo mais próximo. E sobretudo é uma reação à fragilidade regional e sistémica que a Rússia está a sentir relativamente à concepção que a Rússia tem de si própria. Vamos lá ver. A um nível mais macro, o que é que explica o enquadramento geral desta decisão? Não é? Porquê é que houve a decisão de fazer uma intervenção que no início vai logo apontar para Kiev e isso não aconteceu, por exemplo, em 2014? Porque agora, em 2022, parece mais evidente para as autoridades russas que nesta distribuição de poder macro, a competição e o jogo se faz essencialmente entre os Estados Unidos e a China. E faz-se porque os Estados Unidos e a China se reconhecem a si próprios como os grandes jogadores. E não há dúvida que a Rússia está a reagir a isto. Quer dizer, a Rússia quer continuar a estar na grande mesa estratégica das negociações. Mas, na verdade, e até também num olhar realista, só pode continuar a estar nessa mesa quem efetivamente tem o poder e a capacidade para estar nessa mesa. Essa perspectiva é interessante. A Rússia, com a intervenção na Ucrânia, quis chamar a atenção para dizer, mas olhem que nós conseguimos. Mas conseguem? É isso que está a ser demonstrado? Ou, pelo contrário, o que está a ser confirmado pela maneira como estes 3 meses de decurso de guerra têm mostrado é que a Rússia já não tem a mesma capacidade que os Estados Unidos e a China estão a ter? Ok? E portanto eu acho que tem uma decalagem ainda maior do que se pensava, não é? No fundo esse é que é o risco, não é? Eu acho que a agenda é... Quer dizer, há na verdade todas estas várias dimensões da agenda, mas nós, para compreendermos a ação e a decisão no seu todo, temos também que pôr este enquadramento geral. Certo. Absolutamente. E é reativo, e há aqui uma reação, claro. Até uma reação, digamos assim, de emergência. É muito interessante, a Rússia tem... Eu acho que historicamente, e isso voltou a estar ainda mais marcado agora, quando Putin chega ao poder, uma concepção que é o seguinte: a soberania é uma associação direta entre aquilo que é o entendimento de soberania e aquilo que é o entendimento de poder. Quer dizer, visto do ponto de vista do direito internacional, a soberania é um atributo. A soberania não é poder, não é? Quer dizer, por exemplo, países pequeninos que são irrelevantes do ponto de vista poder são soberanos. Certo. Tuvalu, Vanuatu, não é? Tem o mesmo lugar que os Estados Unidos têm, que a China tem todos a mesma soberania. Mas a concepção que a Rússia tem, que é uma concepção com raízes históricas, é que a soberania se associa diretamente ao poder e, portanto, na verdade, só pode ser soberano e, portanto, fazer o exercício da sua soberania quem tem verdadeiramente esse poder para defender a sua soberania. Eu acho, desconfio, enfim, estou mesmo convencida que, por exemplo, olhando para a Ucrânia, que a Rússia pensou assim no final de 2014 e pensou assim em fevereiro de 2022. A Ucrânia tem soberania, a sua soberania é reconhecida internacionalmente, mas a Ucrânia não tem poder. E nós vamos demonstrar isto. E nós vamos demonstrar que, na verdade, só podem ser grandes jogadores do jogo internacional. Não é quem tem soberania, mas é quem tem soberania e é uma grande potência. Só que, paradoxalmente, ou ironicamente, a guerra da Ucrânia parece estar a servir para mostrar isso. Sim, que a Federação Russa é um grande país no seu peso territorial, é um grande país do ponto de vista, por exemplo, dos recursos energéticos que tem,
mas já não é um grande país e já não é uma grande potência do ponto de vista operacional militar. É verdade que tem armas nucleares, não é? Isso dá-lhe também apoio noutro patamar, Sim. ok? Mas não está já ao mesmo nível que os Estados Unidos e que a China, e não tem o mesmo nível de autonomia num contexto global, já não tem o mesmo nível de resiliência e já não tem o mesmo nível, digamos assim, de autonomia logística e operacional, acho, não é? Que é aquilo que estes 3 meses nos estão a mostrar. E, portanto, esse enquadramento mais geral eu acho que também é muito importante para nós compreendermos o que é que está a acontecer. Eu ia puxar para aí precisamente porque eu acho esse ângulo muito interessante, de que a ideia da Rússia, de Putin, foi agir quase preventivamente antes que o mundo se tornasse definitivamente bipolar. Aliás, ele disse isso no discurso que fez a 9 de maio, não é? Na parada militar do 9 de maio. Sim. Foi isso que ele disse, ele usou mesmo essa expressão. Do mundo bipolar? Não, de ser uma coisa preventiva. Sim, preventiva, absolutamente. Mas preventiva, eu confesso já não lembro, mas em relação... Não, preventiva no sentido de defender aquilo que é o estatuto e os interesses da Rússia, porque se a Rússia continuava a deixar que as coisas acontecessem, digamos assim, na sua esfera de influência, usando a linguagem realista, ou se quiser no seu perímetro próximo, ou naquilo que a própria Rússia chama o estrangeiro próximo, certo, não sim, é? a Ucrânia, sim. Sim, a Ucrânia e não só. Não, e não só, pois, os países que agora são soberanos, mas são do chamado espaço pós-soviético, então a própria soberania russa entendida como potência correria perigo também. Sim. Não, mas ele não fez referência, quer dizer, nem podia fazer, acho eu, à emergência da China, não é esta? Porque isso seria pôr as cartas na mesa, não é? Sim, a lógica é provisoriamente dar-lhe jeito que o foco seja um foco sobretudo sobre o Ocidente e os Estados Unidos, não é? Mas a médio prazo a Rússia também vai reagir àquilo que é a emergência da China como grande potência global. Neste momento ainda lhe dá jeito, numa lógica estratégica, sobretudo que haja uma relação de proximidade com a China. Mas essa relação de proximidade com a China não é uma aliança, não é uma estratégia de alinhamento, digamos assim, positiva, é negativa no sentido, ok, porque é que nós agora nos aproximamos? Porque temos um inimigo comum. Porque aquilo que nós queremos evitar é a mesma coisa, é que os Estados Unidos continuem a ser uma grande potência e ter o apoio da União Europeia. Mas a médio prazo, não tenho a menor dúvida de que a Rússia vai perceber, bem, que a emergência da China também não é boa para a Rússia. Aliás, eu tenho dito isto muito, que é... Eu acho que há mesmo o risco, isto sobretudo quem beneficia com isto é a China, com esta estratégia, não é? E há mesmo o risco de nós daqui a 10 anos, 15 anos vermos que basicamente esta decisão da Rússia funcionou sobretudo a favor da China e que a Rússia vai ser assim uma espécie de Bielorrússia da China. Eu tenho dito isto muitas vezes. Acho que há esse risco muito claro, mas que é um risco que agora neste momento a Rússia está disponível a correr. Eu acho que a Rússia acharia que as coisas lhe iriam correr de outra maneira, mas não estou convencida que as coisas efetivamente estejam a correr como ela queria e que, portanto, na aposta que é feito nos ganhos com esta parceria estratégica negativa com a China, que a Rússia vai conseguir ganhar a mão como pensava. Não, quem vai ganhar a mão toda é a China e a China é encantada. Sim, em certo sentido pode ser o principal beneficiário de tudo isto. É absolutamente, eu acho que é absolutamente esse beneficiário. Aliás, até porque nós sabemos que historicamente, a história, aquilo que nos demonstra também é que essa lógica, digamos, do equilíbrio de poder que a Rússia tem que estar sempre a fazer por causa da sua dimensão geopolítica é sempre com o Ocidente e com a China. Sim, ou com o Extremo Oriente, não é? Pode ser com o Japão também. Tem uma má geografia a Rússia. Não sei se é má, é uma geografia muito difícil. Sim, é muito difícil. Agora funciona a seu favor essa aproximação. Até o mapa mundi atrás. Que mostra, não é? Que mostra exatamente isso. Vê-se bem. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45graus.parafuso.net/apoiar. Veja os benefícios associados a cada modalidade e como pode contribuir diretamente ou através do Patreon. Obrigado. Já lá vamos aos efeitos geopolíticos, não é? O que é que pode ser o futuro, que é um tema que é interessante explorar. E havia só um último aspecto em relação à invasão que nós explorámos há bocadinho, que eu acho interessante, que é a questão das populações russas ou russófonas, não é? na Ucrânia. Que eu francamente não percebi ainda que papel verdadeiramente é que essas populações têm. Ou seja, a Rússia, ou por outro, não é a Rússia, é aquela zona da Europa, ao contrário do que acontece, ou do que acontecia até há pouco tempo na Europa Ocidental, é etnicamente heterogénea. Não é? Muito heterogénea. E isso criou muitos problemas que deram origem à Primeira e sobretudo à Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental. Portanto, isso é sempre um barril de pólvora. Não é? Agora, a minha dúvida é se isso de facto foi também uma das causas da invasão, ou que no fundo contribuiriam sempre para que uma invasão fosse possível, ou na prática foi só um pretexto, não é? Eu acho que é um pretexto e uma forma de legitimar
legitimação da decisão de acordo com aquilo que é a narrativa que está a ser partilhada, não é? Essencialmente para consumo interno, mas para também consumo regional. Mas o ponto aqui que importa perceber é a Ucrânia, na verdade, é uma criação relativamente moderna, não é? Porque a Ucrânia, enquanto Estado, a Ucrânia e o território da Ucrânia foi sempre dividido entre os grandes impérios históricos da região, quer fosse uma parte mais do Império Habsburgo e, portanto, dos austro-húngaros, quer fosse o Império Russo propriamente, quer fosse até Polónia, antes disso, historicamente, o Grande Ducado da Polónia e da Lituânia, não é? Que foi uma grande potencial do século XVI e do século XVII na região. E, portanto, o que é que acontece? Acontece, de facto, que a Ucrânia é aquilo que Brzezinski chama, de facto, um pivô geopolítico. Aliás, a própria designação, o termo Ucrânia significa zona de fronteira, não é? Ucraína é a zona de fronteira, porque é exatamente uma zona de fronteira entre, digamos assim, várias civilizações e vários mundos e várias concepções de arranjos, digamos assim, dos poderes fortes naquela região. Portanto, também não é por acaso que isto acontece na Ucrânia, não é? Claro. Porque exatamente a Ucrânia fica nessa zona de transição. Nestas últimas semanas estive a trabalhar com os alunos, por exemplo, o argumento do Samuel Huntington do choque das civilizações, quando ele dizia, o padrão de conflito moderno vai muito acontecer nestas zonas de transição civilizacionais, não é? Enfim, com o entendimento mais ou menos generalista do que é civilizacional. Exato, sendo que nós, a consciência que temos de ter é que essas fronteiras não são fronteiras definidas, não é? Como nós vamos ali, passamos de Elvas para Badajoz ao quilómetro não sei quantos, tem a tableta a dizer agora já entrou em Espanha, do ponto de vista civilizacional isso não acontece. Claro, e, portanto, há também uma grande miscigenação. Pois isso tem a ver com as políticas, digamos, administrativas dos poderes que estão, no fundo, a administrar esses territórios. Ora, o que acontece? Isso tem manifestações político-culturais, não é? Portanto, uma grande parte da população dessa zona, que esteve ligada à Polónia e à Lituânia, ou que esteve ligada ao Império de Habsburgo, também tem uma visão que é uma visão, digamos assim, mais influenciada por aquilo que foi a evolução política, a evolução técnica e a evolução intelectual, digamos assim, do Ocidente. Mas outra parte da Ucrânia está sobretudo ligada àquilo que é, digamos, a experiência histórica do Império Russo, como nós sabemos, foi muito mais tardio em certos processos. O fim do sistema da servidão, por exemplo, não é? Que só foi para aí em 1861, não é? Ou a própria Revolução Industrial, que chega muito mais tarde também à Rússia. Ora, isso tem um grande impacto sobre as populações, sobre a maneira como elas olham também para a realidade, sobre a maneira como elas concebem o que é o poder político. E depois, na verdade, na experiência da União Soviética, nós sabemos que uma das ferramentas, digamos assim, que o poder soviético fez foi fazer, no fundo, esse baralhar e tornar a dar das populações. E, portanto, o que acontece é que depois, com a implosão da União Soviética e a emergência destes Estados pós-soviéticos, quer dizer, estes territórios pós-soviéticos, em particular isso é notório na Ucrânia e em alguns dos países, no Cazaquistão também, em alguns dos países bálticos, que há umas fortes minorias russas, russófonas e russas nestes países, o que também complica, de facto, a dimensão da política interna nesses novos territórios. E é verdade, também não podemos dizer que Kiev não esteve isento de alguma responsabilidade, porque quer dizer, quando, por exemplo, maiorias tão fortes, como é a maioria russófona, em zonas regionais muito específicas da Ucrânia, nomeadamente estas zonas ligadas, digamos, ao leste e ao sul, quer dizer, se também não se contemplam algumas... Por exemplo, o reconhecimento disso mesmo, de que essas minorias têm um papel pesado, quer dizer, um papel importante em algumas zonas e que a língua russa deve merecer, de facto, algum reconhecimento como sendo a língua maioritariamente falada nessas regiões. Quer dizer, então isso também é perigoso, porque nós sabemos que uma democracia entendida no sentido liberal, a resposta que dá a essas diferenças estou a pensar, por exemplo, o caso britânico, é também reconhecer exatamente essas diferenças, não é? Claro que há sempre riscos, porque a democracia liberal também não traz uma solução perfeita para essas questões, mas tem que dar voz e dar reconhecimento a essas minorias. E é verdade que Kiev também teve algumas dificuldades em fazer isso. Eu acho interessante porque eu acho que há, provavelmente, enfim, conflitos e contradições internas que no meio daquilo que muitas vezes se torna uma quase propaganda, não é? Porque nós estamos todos com a Ucrânia, eu acho que muitas vezes não passam. E eu tinha essa sensação que o próprio
próprio regime ucraniano também teria feito algumas dessas populações russófonas sentir-se marginalizadas, quer dizer, certo. Até com a expansão da língua. Isso já é não é? difícil para muitos países que funcionam bem, não é? Do ponto de vista democrático. Não, a diversidade étnica é muito difícil numa democracia. Porque é que os escoceses, a certa altura, há pouco tempo, quiseram fazer o referendo? Porque é que continuam a falar, querem o segundo, ou a questão da Catalunha, não é? Porque se mesmo as democracias consolidadas têm essa dificuldade nessa gestão, não é? Bem, então países destes que estão no início das suas transições democráticas, não é? São processos históricos muito recentes, essas coisas ainda são muito mais complexas. Mas já agora, José Maria, isso então também interessa nós pensarmos prospectivamente como nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, mas é evidente que pensar numa Ucrânia com um futuro político, de independência, de autonomia e democracia, é pensar também no que é que vai acontecer a essas populações russófonas que estão na Ucrânia, não é? Sim. Não, e isso é o bom ponto para o que eu queria perguntar, que é nós, enfim, ao dia que estamos a gravar isto, passaram um pouco mais de 3 meses desde o início da guerra, não é? Sim. E a guerra não terminou, a gente sabe, mas acho que já assentou talvez suficientemente a poeira para nós conseguirmos ter uma ideia de qual pode ser o resultado final, não é? E o resultado final pode ser uma derrota total da Rússia sem quaisquer cedências, ou até pode ser no outro extremo uma vitória russa e cedências grandes da Ucrânia. Provavelmente não é nenhum destes extremos, não é? Qual é que é aqui o cenário mais provável que nós podemos conjecturar hoje? Quer dizer, a Rússia continua a ser um Estado pária, há cedências, que cedências é que há? Territoriais, diplomáticas? Esse exercício de construir cenários é um exercício que é sempre útil e que ajuda, por exemplo, aos decisores políticos e ajuda para quem faz análise política, e de facto há uma série de cenários que nós podemos pensar, sei lá, estou a pensar pelo menos em 4, 5 cenários, mas que são cenários que na maior parte dos casos de facto são essencialmente uma dimensão teórica ou se quiser de exagero, não é? Uma vitória total da Ucrânia, uma vitória total da Rússia, deixar que a situação se prolongue do tipo daquilo que foi, mas já não em tão baixa intensidade, quer dizer, numa intensidade conflituosa maior, mas daquilo que aconteceu de 2014 até 2022. Ou não, ou de facto arranjar aqui cenários de algum compromisso. Eu também acho que me inclinaria mais para uma lógica de compromisso. Agora, mas mesmo dentro do compromisso há inúmeras possibilidades. Claro. O que eu quero perguntar é, o que é que pode estar realisticamente em cima da mesa Sim. de uma negociação de fim de guerra, quer dizer, ou de cedência de territórios? É um compromisso de não aderir à NATO, por exemplo? Sim. Ao dia de hoje, não é o que é que... Eu sei que estou-lhe a pedir para conjecturar, que é uma coisa chata. Sim, não, e sobretudo não sei fazer previsões, mas podemos aqui construir cenários, não é? Que possam ser um bocadinho mais plausíveis. Eu inclino mais para um cenário de compromisso. A dificuldade do exercício é este. Muitas vezes, quando nós queremos aplicar aqui uma certa lógica, uma certa racionalidade, nós temos tendência a fazer com que essa racionalidade parta daquilo que para nós são as expectativas que nós consideramos as melhores, não é? Pronto, então, tendo feito este disclaimer, para quem está a ouvir, tendo feito este disclaimer, é um bocadinho vou avançar. Thinking, quer dizer, está sempre ligado, mas vou avançar. Pronto, está feito o aviso. Vou avançar. Quer dizer, se o bem maior que nós podemos pretender num cenário de futuro é trazer alguma estabilidade àquela região e assegurar uma arquitetura de segurança europeia que funcione durante tempo considerável e, de alguma maneira, quer dizer, numa lógica macro, confirmar esta transição para uma distribuição bipolar sem humilhar a Rússia, então eu direi que tem mesmo de haver compromissos de ambas as partes. Agora, eu acho que há limites claros que têm que ser postos sobre a mesa, na mesa das negociações. Primeiro eu acho que tem que ser muito claro que os limites primeiro, o respeito ao direito internacional, quer dizer, temos que continuar a defender que as agendas revisionistas do ponto de vista territorial, sobretudo quando o revisionismo é feito através da força por grandes potências, é ilegal. Pronto, este é o primeiro. Segundo, que também não se pode usar, um certo tipo de armas não podem ser usadas. Nós não sabemos também o que é que ainda vai acontecer, não é? E não está completamente fora do cenário a possibilidade de virem a ser usadas armas, por exemplo, armas químicas ou armas nucleares, sobretudo do ponto de vista de teatro, não é? De alcance intermédio. Mas quer dizer, isso tem que ficar muito claro que isso não pode ser uma opção. A segunda opção, não é a segunda opção, é a segunda preocupação, é o segundo princípio, acho que a história também nos mostra que não é bom humilhar
o derrotado ou nenhum dos interlocutores. Portanto, se for a Ucrânia derrotada, que julgo que vai ser difícil, que o Ocidente não vai deixar, nunca pode ser derrotada humilhada, quer dizer, não pode desaparecer, não é? Quer dizer, não se pode pôr em Kiev um governo fantoche favorável, quer dizer, não é favorável, é fantoche de Moscovo, mas o mesmo também não pode acontecer, não é? Digo eu, para um cenário destes, que me parece a mim o mais razoável. Ser perigoso a prazo, não é? Pronto, ou seja, a Rússia não deve ser humilhada. Não humilhar a Rússia quer dizer não impor limites à Rússia? Não é a mesma coisa, não é? Porque sim, eu acho que devem ser impostos limites à Rússia, mas esses limites não devem ser, para já não devem ser impostos, devem, ou pelo menos formal e aparentemente, aparecer como negociados. E que significa o quê? Significa exatamente isto. Daqui para a frente, estes países são efetivamente países independentes, são países soberanos, e a soberania significa, em última análise, poder escolher as alianças a que nós queremos pertencer. E então aqui eu já vou introduzir um outro elemento, que é não aceitar, por exemplo, que processos como seja o processo de alargamento da NATO ou o processo de alargamento da União Europeia sejam vistos como expansão. Porque a linguagem não é neutra. Mas como é que se faz isso? Pois, bem, o que se faz isso é dizer, por exemplo, pôr moratórias, ou pode dizer, durante não sei quanto tempo isso pode não acontecer. Tecnicamente a diplomacia tem sempre imensos meios, quer dizer, um acordo deste pode ter uma parte definitiva e uma parte provisória. E dizer, ok, nos próximos 25 anos, ou seja, isso já permitia, digamos assim, uma aceitação de coisas que podiam ser, se não houvesse esta possibilidade intermédia, que seria um perder de face para Kiev ou para Moscovo. Dizer assim, não é a neutralização da Ucrânia, mas é durante 25 anos a Ucrânia não pode entrar na NATO, ou isso serve para a Rússia, não é? Não é a satelização que a Rússia faz da Ucrânia dizendo, não, a vossa soberania não é completa, é assim uma espécie de finlandização imposta, vocês não podem aderir, mas é dizer, durante 25 anos isso não pode ser, em benefício do quê? De uma lógica de estabilização, pronto, porque os acordos podem ter essas componentes transitórios. Isso é interessante, sim. E, portanto, podemos pensar, obviamente, em elementos desses que são elementos de facto transitórios. Depois é tentar atribuir num tratado de paz um lugar à Rússia correspondente efetivamente ao peso que a Rússia tem naquilo que é a arquitetura de segurança europeia. Não há dúvida nenhuma. Basta olhar para o mapa outra vez, não é? E vermos como é que é possível existir uma segurança na Europa e uma estabilidade, digamos assim, securitária na Europa, sem a Rússia. Não é possível. Portanto, aí é os elementos de realismo que temos mesmo que introduzir, não é? Mas como é que isso se faz na prática? Na prática é reconhecer que a Rússia tem que ter um protagonismo. Agora, o protagonismo não é à medida, digamos assim, das intenções da Rússia. É, por exemplo, desenvolver... Bem, de alguma maneira isso foi tentado. A NATO criou, no pós-Guerra Fria, tentou desenvolver um órgão que é um órgão no contexto da NATO e um outro órgão paralelo, com menos protagonismo no contexto da União Europeia, que estabeleceu, formalizou um diálogo constante entre a NATO e a União Europeia com a Rússia. Mas os russos acharam sempre que aquilo era uma coisa um bocado de segunda categoria e, na verdade, que era uma coisa oferecida por aquelas duas instituições e, portanto, isso punha sempre a Rússia como numa situação de menorização. Provavelmente temos que arranjar aí uma estrutura qualquer que seja de origem, para já não ligada à experiência da Guerra Fria, não trazida da Guerra Fria. Com isto não estou a dizer que a NATO seja posta em causa, não é isso que eu estou a dizer. A NATO deve continuar a ser mantida na medida em que os seus membros entendem que ela deve ser mantida e na medida em que ela tem candidatos para aderirem à própria NATO. Quer dizer, então aqui a lógica é essa. Porque é que a NATO está a desaparecer? Se os países veem esta aliança como sendo indispensável e há outros países que não são membros que querem pertencer. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer, por exemplo, é criar uma certa estrutura. Eu acho que nesse sentido a OSCE, a OSCE podia ter tido esse papel, mas na verdade acabou por ser um papel muitíssimo redutor, porque também ela está ligada à experiência da Guerra Fria, não é? Criada na Conferência de Helsinki em 1975, uma coisa nova pós-Guerra Fria, que introduza de facto algumas lógicas, algumas regras, nomeadamente de diálogo e de comunicação, e que formalmente permita à Rússia pensar que tem ali um fórum que não é um fórum informado nem pelas estruturas euroatlânticas, nem pela experiência da própria Guerra Fria. Não sei, os diplomatas têm imensa imaginação nestas coisas. Vamos lá ver. Não é dar por adquirido que isso não é possível. Claro. Sim, há muitas maneiras de quadrar círculos. E aqui também os interlocutores russos e os diplomatas russos também têm que trazer ideias. E eu acho que tem que haver essa abertura. Mas num equilíbrio. Zé Maria, deixa-me só dizer mais. Há aqui uma coisa que me parece a mim muito importante, que é, eu estive aqui a falar do Ocidente, estive aqui a falar da Rússia, mas há aqui um outro aspecto que me parece a mim muito importante para
uma paz que seja uma paz que tenha pés para andar e que possa ter um potencial de estabilidade mais ou menos duradouro, que é ter em conta também aquilo que é a opinião dos ucranianos face ao esforço, aos custos do esforço de guerra que a guerra está a pedir aos ucranianos. Quer dizer, há milhares de mortos ucranianos. Nós não temos falado muito sobre isso, mas há milhares de mortos ucranianos. Milhões de ucranianos que tiveram de sair deslocados e refugiados. E a destruição do país, das estruturas produtivas, económicas, industriais, cidades e cidades. Quer dizer, isso significa... Isso é que torna difícil, custo tem que ser contabilizado numa paz. Portanto, a paz não é apenas o que é que a Rússia quer, o que é que as estruturas euroatlânticas querem. Não. A paz também tem que ser aquilo que a opinião pública ucraniana acha que é razoável, tendo em vista o custo essencial da guerra, que é sobre os próprios ucranianos. Arranjar, aqui são as más notícias, ou as notícias que são mais duras de digerir, é arranjar um equilíbrio sobre essas três coisas, que a Ucrânia possa verdadeiramente um dia ser um país livre e independente e que possa ser assegurada a estabilidade na Europa, que a Rússia não se sinta humilhada e sinta que a sua voz também se ouve, mas também que os ucranianos compreendam e consigam ver reconhecidos o preço que os ucranianos pagaram por aquilo que é de facto esta discussão do pós-Guerra Fria na Europa. Isso tudo tem que ficar consagrado num tratado de paz. É fácil. Incluindo reparações, por exemplo? Pois, quem sabe? Mas as reparações também podem ser para os dois lados, não é? É muito... Portanto, também a pergunta que se coloca aqui é, do ponto de vista material, como é que nós podemos traduzir isto? Foi. Significa que provavelmente a Ucrânia vai ter de pagar alguma coisa pela paz e pela sua independência em termos territoriais? Talvez. Acho que é provável que vá perder a Crimeia. Como é que isso pode ser enquadrado? Também é assim, se não perder a Crimeia, como é que vai ser para Kiev gerir uma Ucrânia num futuro onde a maioria da população na Crimeia continua a ser russófona e no Donbass também? Tudo isto tem que ser muito pensado. Exato. Mas eu acho o lado territorial eu acho interessante para comparar aqueles dois aspectos que eu falava há bocadinho, não é? Porque se a preocupação da Rússia é estritamente securitária, mas não fosse, é. Eu sei, mas se fosse estritamente securitária, o território não importava assim tanto. O mais importante era garantir que aqueles estados de fronteira, não é? Aqueles estados próximos fossem neutros. Aquela não é? faixa, exatamente, tivessem sempre uma lógica de finlandização, exatamente. digamos Estava assim. ali a geografia, estava a fronteira coberta e estava o assunto resolvido. Essa era a expectativa. Exatamente. Da Rússia, não é? Do pós-Guerra Fria. Era a expectativa do pós-Guerra Fria, mas o que nós vemos, como falávamos há bocadinho, o que nós vemos é que a invasão também tem esse lado mais identitário de aquela parte, se não toda a Ucrânia, pelo menos aquela parte que tem população russa, deve fazer parte da Rússia, não é? Não sei se deve, porque eu também não acho que tenha que ser necessariamente isso. Quer dizer, se nós perguntarmos a essas populações, estou a pensar, as repúblicas separatistas do Donetsk e do Lugansk, eu acho que uma parte dirá que faz sentido a anexação à Federação Russa, mas outra parte diz que não. E aquilo que eles exigem é, essencialmente, o reconhecimento de um estatuto de grande autonomia dentro do contexto de uma Ucrânia. Claro. Não, mas para Putin, mas o meu ponto é, porque é esta coisa dos Estados contemporâneos de que o território tem um valor emocional, não é? Sim. Eu até estava a ouvir esta semana, há um programa de giro do Observador, que é o resto da história, eles falavam da venda do Alasca. E o Rui Ramos dizia... O João Miguel Tavares e o Rui Ramos. Ele dizia, a venda do Alasca, bastava 20 ou 30 anos depois já não teria acontecido, não? Porque os Estados não abdicam de parte do seu território. E isto também funciona ao contrário, que é se há um Estado que acha que determinado território devia fazer parte dele, certo, fará muito mais do que aquilo, enfim, racionalmente justificável para obter esse território. Bem, depende da racionalidade, porque para eles isso é racional. Não, eu sei, claro. Do ponto de vista securitário, se quisermos, não é? Do ponto de vista económico, não é? Tudo que será... Sim, isso absolutamente. É interessante, não é? Sim. Mas também o ponto que eu quero trazer aqui é, e as populações da região? Ou seja, aquilo que eu também estou a insistir... Eu não estou a menorizar isso. Não, o que eu estou a insistir aqui é que, na verdade, isso também não é uma discussão fundo, apenas entre a Rússia e, sei lá, a Rússia e os grandes protagonistas do mundo ocidental. Ou seja, o que eu estou aqui a dizer é que essa agenda de uma eventual paz tem que ser muito marcada também por aquilo que é o protagonismo dos ucranianos. E os ucranianos incluem os ucranianos pró-ocidentais, para pôr isto de uma maneira um bocado mais binária, não é? E os ucranianos russófonos. E aqueles que querem fazer parte da Federação Russa e aqueles que não querem, aqueles que querem continuar a fazer parte da Ucrânia, não é? Quer dizer, em última análise é que interessam, não é? Claro. Portanto,
Portanto, é isto tudo, ou seja, a equação é sempre muito mais complexa. Claro. Às vezes nós em política, eu acho que há muito essa tendência que nós temos, ou essa inclinação. Aliás, isso também se notou muito bem, por exemplo, nas várias crises que assolaram, em particular a Europa, não é? Nos últimos 15 anos, estamos sempre à procura de soluções que sejam soluções absolutas para a crise económica e financeira, técnicas, para a crise migratória, não é? Para a crise, digamos assim, das identidades, a questão do Brexit. Mas em política, e por isso é que a política é política, as soluções não são absolutas e não são, mais uma vez, binárias. E aqui neste caso, se nós, a Lívia dizia há bocadinho que parte da solução terá que passar por dar mais peso à Rússia. Não sei se é dar mais peso. A Rússia também tem que fazer ouvir a sua voz. Mas isso não significa que a agenda russa seja toda ela... Mais peso geopolítico? Não, pelas suas preocupações. Sim. É as preocupações. Porquê? Porque a geografia nos obriga a reconhecer que não há estabilidade na Europa se a Rússia não for tida em conta. Claro. Não, mas o meu ponto é, eu estou a fazer advogado do diabo, não é? Mas nós estamos com isso a dar mais preponderância a um país que acaba justamente de demonstrar que não tem o poder que se achava que tinha. Não foi isso que eu fiz. Aliás, eu acho que até estive aqui a tentar defender a causa ucraniana com muita insistência. Eu sei. Não, eu estou a dizer também no processo de negociação do que vão ser as condições da paz. Mas estas coisas não são fáceis. Não, está bem, mas então vamos lá ver. Nós estamos a trabalhar sobre a realidade ou estamos a trabalhar sobre ficções? Estamos a trabalhar sobre a realidade. Então, se a realidade implica olhar para as coisas tal como elas são, vamos olhar para o mapa. E o mapa mostra que a Rússia é uma grande potência europeia. Portanto, não há paz e não há estabilidade na Europa se a Rússia não for o interlocutor. Isso significa que a agenda política seja absolutamente determinada pelo Kremlin e pela leitura que o Kremlin faz da realidade? Claro que não. Mas ele tem de ser um partícipe, não é? Mas significa Portanto, que seja mais do o que eu estou passado, aqui a dizer é, as linhas a Rússia não pode ser humilhada. Claro que não. Não pode ser humilhada. Agora, isso significa que então vamos reconhecer que a Ucrânia não tem lugar? Claro que não também. Portanto, isto é um processo também, não é? Mas também, mais uma vez, a política é um processo. A política é um processo. Nós há bocadinho a Lívia já aflorou mais ou menos o que pode ser a nova ordem mundial depois disto, não é? E é interessante porque no início da invasão parecia que nós de certa forma tínhamos voltado atrás no tempo à realidade pré-fim da União Soviética, não é? Parecia que tínhamos voltado à Guerra Fria, não é? Sim. O que parece, quer dizer, isto é uma simplificação, não é? Mas o que parece cada vez mais é que nós, como dizia há bocadinho, apressamos a entrada do mundo bipolar dominado de um lado pelos Estados Unidos e do outro lado pela China. Mas isto também é uma simplificação, não é? Porque na verdade... Quer dizer, eu acho que a lógica aqui é esta lógica, aliás, muitos autores têm defendido isto, não é? Do regresso na história entendido como a constatação de que, ao contrário daquilo que Francis Fukuyama tinha dito, não chegámos mesmo ao fim da história, não é? Sendo que o fim da história é entendido, digamos assim, como a história tendo um devir essencialmente cosmopolita, não é? Que todos nós já sabemos que, de facto, já ninguém quer guerra, já ninguém quer tirania, já ninguém quer pobreza. Não é verdade, não é? Quer dizer, não sei se a história tem um devir, desconfio que não tem nenhum devir, que ela também não é cíclica e que a história é o que ela é, porque ela é feita assim também por aquilo que é a liberdade dos homens e das comunidades humanas pelas escolhas que fazem. Bom, mas tendo feito este introito mais ou menos ligado à filosofia política, aquilo que eu quero dizer é, essencialmente, aquilo que nós estamos a assistir, julgo eu, é de facto a uma transição de poder, que me parece uma transição para uma configuração bipolar. E como eu há bocadinho disse, eu acho que a Rússia está a reagir a isso também. Mais do que multipolar. Mais bipolar do que multipolar. Okay. Também devo dizer isto, as configurações de poder, numa lógica da tese, enfim, das teorias hegemónicas, não significam que elas não possam ser híbridas, ou seja, do nível macro ser bipolar, mas depois haver uma distribuição de potências intermédias que seja multipolar. Mas eu acho que ela é essencialmente bipolar e, portanto, aí muitos autores têm falado, e eu acho que o Zé Maria também já aflorou isso, uma Guerra Fria. Bem, ok, se nós entendemos a Guerra Fria como uma distribuição sistémica do poder entre dois grandes polos de poder, sim, estamos. Só que esta Guerra Fria é uma Guerra Fria diferente da Guerra Fria que aconteceu de 1945, 47 a 1989, 91. É diferente. E porquê que é diferente? Porque aí os polos de poder em si mesmos estabeleceram dois sistemas que eram sistemas independentes, ok? E que eles pouco se tocavam. Ora, esta Guerra Fria, se nós quisermos falar assim, porque estamos a falar de uma lógica de bipolarização, portanto, numa competição estratégica, para já não dizer de um conflito estratégico entre os Estados Unidos e a China, é feita num contexto que é um contexto de globalização, que é feito num contexto de enorme interdependência. O que quer dizer
que os sistemas já não são independentes entre si, já não são autónomos, não é? Portanto, a dinâmica também vai ser muito diferente. E também não tem o lado ideológico, doutrinal que tinha a Guerra Porquê? Fria. Porque a própria globalização, apesar de ter um enquadramento ideológico grande, e vai haver esse confronto, eu acho, sobretudo entre a oferta de uma ordem global, liberal, ou de uma ordem global, por exemplo, chinesa, não é? E, portanto, há essa dimensão. Na verdade, eu acho que há, sobretudo, um cuidado na maneira como nós vamos usar o poder que temos num contexto que é um contexto de grande interdependência. O chavão que agora nós usamos em relação à globalização é o chavão da weaponização da própria globalização. Por exemplo, nós estamos a ver isso com as sanções. Com a história, por exemplo, da decisão do SWIFT, não é? De excluir a Rússia do SWIFT. E por isso também eu acho que a China aqui está a navegar muito, muito, muito bem. A minha preocupação é mesmo esta, é os ganhos que a China está a fazer sem nós termos muito, muito essa consciência. Quer dizer, temos essa consciência, mas não temos tido tempo para pensar muito. É isso. Aliás, não é por acaso que houve esta visita de Biden à Ásia, não é? Ao Indo-Pacífico, porque exatamente os americanos estão também um bocado com essa preocupação de, mas o quadro estratégico macro continua a ser este. Isto precipitou, não é? De certa forma, essa convergência. Não é? Eu não sei se precipitou, a pandemia também pode ter ajudado a precipitar. Mais do que precipitar, eu acho que até a pandemia precipitou mais. Sim, sabe porquê? Porque eu acho que a pandemia nos veio mostrar, de facto, como a globalização podia ser weaponized. De repente o Ocidente viu-se com uma enorme fragilidade em responder aos efeitos da pandemia, porque percebeu que a sua interdependência com a China era até, em alguns aspectos, muito mais dependência da China do que propriamente interdependência. Não é? Em particular os países europeus, que de repente não tinham ventiladores nem tinham capacidade industrial para os ventiladores e que ficaram completamente dependentes da capacidade da China, da capacidade e da vontade da China enviar esses ventiladores, vender esses ventiladores, ou, por exemplo, da dependência que nós tivemos de fármacos, por exemplo, que são produzidos pela Índia, não é? E que nós não tínhamos, e para tratar dos doentes, ou até para conseguir, por exemplo, ter capacidade, desenvolver a nossa capacidade industrial por causa das vacinas. Porque precisamos daqueles princípios ativos que não se encontram no Ocidente. Não é por acaso, também, que os Estados Unidos e a Europa, nos últimos anos, se têm preocupado imenso com a questão da autonomia estratégica, que, na verdade, não é tanto questões de segurança, mas é questões da resiliência, a todos os níveis. Portanto, eu acho que a pandemia até pôs mais a nu isso. Mas aquilo que a invasão da Ucrânia eu acho que veio mesmo demonstrar é não só esta weaponização desta interdependência já está em elaboração, como além disso as potências que têm as agendas revisionistas, em particular a Rússia e a China, já não têm qualquer problema em mostrar que as suas agendas são efetivamente revisionistas, inclusive do ponto de vista político-territorial. A Rússia mostrou isso em 24 de fevereiro de 2022. O Biden agora estava na Ásia e disse: pois, se a China responder invadir Taiwan, ou seja, nós temos de responder. Claro que nós temos de responder. E a propósito, acha que isto tornou mais ou menos provável a invasão da Ucrânia, tornou mais ou menos provável a invasão de Taiwan pela China? O raciocínio, a deliberação, a maneira como os chineses, como Pequim, pensa, vê, age sobre a política internacional é muito diferente da russa, até porque a experiência moderna da China e da Rússia são substancialmente diferentes. Portanto, eu acho que nós não podemos tirar eleições imediatas daquilo que foi o modo de deliberação do Kremlin e aplicá-lo e dizendo, por causa disso e porque é também uma potência emergente e revisionista, a China vai fazer. Não, eu acho que a China tem uma capacidade de paciência estratégica que é completamente diferente e, sobretudo, eu acho que neste momento não há uma resposta direta a essa pergunta, porque eu acho que a própria China e Pequim ainda está a ver como é que as coisas param. Agora, se há uma agenda revisionista desse ponto de vista, isso há. Claro que essa agenda existe. Se a pergunta é, mas os chineses têm essa agenda revisionista? Têm. E os chineses estão a equacionar, efetivar essa agenda revisionista? Bem, já estão, não é? Nos mares do sul da China já estão a fazer, mas em particular em relação a Taiwan, eu acho que estão a ver como é que... Se calhar não estão tão descontentes com o status quo como... Bem, neste momento o status quo é-lhes muitíssimo favorável. Ora, parece-me haver aqui uma lógica economicista básica que é que
enquanto o status quo está a funcionar bem para nós, não vale a pena nós estamos a aumentar os nossos custos para ter mais ou menos os mesmos resultados, ou se calhar até pôr em causa os ganhos que estamos a ter nesta altura porque corremos riscos acrescentados, não é? Pronto. Portanto, desse ponto de vista, para trazermos outra vez a racionalidade para a análise política, eu acho que está sobretudo numa lógica do wait and see. E onde é que ficam os outros países no meio deste equilíbrio? Países como a Índia, por exemplo, que tem uma postura até, às vezes ambivalente, porque tem alguns laços com a Rússia, mas também tem uma parceria estratégica com os Estados Unidos, sei lá, a África do Sul, até com a União Europeia, não é? Que e com a União Europeia, exatamente. Aprofundar durante a presidência portuguesa, por exemplo, houve essa tentativa, a cimeira virtual, etc. E até os países da América Latina têm uma postura mais ambivalente no que nós poderíamos acreditar, não é? Sim, eu acho que essa ambivalência se notou bem nas votações na ONU, não é? Em particular, se notou bem na votação relativa à decisão de suspender a pertença da Rússia ao Conselho de Direitos Humanos, mas mais uma vez também a lógica que eu digo aqui é, eu acho que para esses países, sobretudo as chamadas grandes potências emergentes, essa ambivalência traz-lhes neste momento vantagens. E, portanto, a tendência é tentar manter o mais possível essa ambivalência. Portanto, mais uma vez aqui também eu direi que a nossa análise não se deve concentrar em aplicar uma grelha de leitura binária, ou estão com aqueles ou estão com aqueles outros, mas perceber que também há, do ponto de vista da política internacional, esta possibilidade da ambivalência, que muitas vezes a ambivalência é a opção que estrategicamente funciona melhor. E para esses grandes países, na América Latina, no Índico e na Ásia, neste momento eu acho que ela está a funcionar bem. Outra coisa é dizer, e neste contexto da crescente bipolarização não vai haver um momento, aliás a própria Europa também tem um bocado essa ambivalência, vamos lá ver, não é? Se calhar não tanto nas votações em contexto das Nações Unidas relativamente à Rússia, mas tem tido uma grande ambivalência naquilo que são também as relações que tem desenvolvido com a China. E com a Rússia até à guerra, não é? Bem, e com a Rússia também, ou, por exemplo, a Alemanha, não é? Mas também, quer dizer, os países europeus, muitos estudos de opinião que têm sido feitos à opinião pública europeia sobre na possibilidade de que esta competição estratégica entre os Estados Unidos e a China venha a tornar-se mesmo num conflito, de que lado é que estaria? E há sempre três opções, mais do lado dos Estados Unidos, nós estamos com eles na NATO, não é? É a nossa aliança estratégica, do lado da China, com quem nós não temos nenhuma aliança estratégica, mas temos uma grande interdependência económica e comercial, ou neutros. A grande maioria da opinião pública europeia é favorável à neutralidade, o que não deixa de ser uma ambivalência. Pertencemos à NATO, todos os países europeus da Europa dita ocidental pertencem à NATO. Como é que é possível existir esta neutralidade, esta ambivalência, não é? Portanto, eu acho que essa ambivalência existe em geral. E pronto, e é também um meio que de facto tem sido muito usado, mas que eu acho que à medida que se vai introduzindo um elemento de rigidificação nesta bipolarização, e a tendência a isso acontecer, vai haver menos espaço de manobra para essa ambivalência, e a certa altura eu acho que essas grandes potências, inclusive é também a União Europeia agora já está a ser mais clara, não é? Na posição que está a escolher, isso também eu acho que agrada muito e descansa as lideranças americanas, quer aquelas que estão, quer aquelas que acabaram de estar, quer aquelas que eventualmente verão, mas vai haver a certa altura que vão ter que escolher. Sim. E há aqui um lado, estes pensamentos são sempre perigosos porque a pessoa está a partir do ponto de vista ocidental, mas parece-me possível dizer que nesse mundo bipolar o Ocidente, pelo menos no curto prazo, pode ter uma vantagem, porque por nós termos um maior acordo até cultural em torno do modelo da democracia liberal, em torno do, quer dizer, tanto nos Estados Unidos como na Europa, o que permite criar essa... Sim, mas olha que eu também não sei se esse consenso continua a existir assim dessa maneira sobre o Ocidente. Eu acho que também há um grande questionamento do Ocidente sobre o próprio Ocidente, não é? Mas é fácil... E eu sei que gravou agora o último programa sobre os populismos com Miguel Poiares Maduro, e eu acho que essa é a manifestação. Não, é claro. E uma grande crise de confiança do Ocidente sobre o próprio Ocidente. Eu estive agora a dar aulas no semestre passado nos Estados Unidos, e das coisas que mais me fizeram impressão, eu tinha estado a viver nos Estados Unidos há 20 anos, das coisas que mais me fizeram impressão, eu acho que há uma crise de confiança nos americanos sobre o próprio papel dos Estados Unidos no mundo e sobre a proposta, digamos assim, dos Estados Unidos, quer do ponto de vista da liderança, quer do ponto de vista da sua organização política e económica. Portanto, também há um grande questionamento. Isso é verdade, absolutamente, e as democracias estão sob ameaças internas, precisamente vindas do populismo e outros tipos de radicalismos, mas eu diria que a invasão da Ucrânia mostrou que quando é preciso, ou seja, quando é a sério, as pessoas apoiam uma reação unida. Sim, mas também pergunto se em 2014 não tinha sido a sério. E em 2014, tendo sido a sério, foi algo
ocupação e a anexação da Crimeia e foi a invasão do Donbass, ainda tivemos ali muita complacência, muita hesitação. Foi. Não é? E não querer reconhecer o que é que estava a passar ali, um bocadinho olhar para o lado, olhar para o lado, olhar para o lado. Mas aí não chegou à opinião pública, se calhar devia ter chegado, não é? Mas não chegou à opinião pública como não chegou. Ah, está bem, mas porquê? Porque não foi a invasão do país até à capital, quer dizer, na prática é isso, e não foi tão gráfico. Não sei se foi isso ou se, entretanto, foi os 2 anos da pandemia e foi a história da crise migratória e, quer dizer, os sinais são evidentes de que convém nós pensarmos que este paraíso de paz kantiano que se vive aqui, em particular na União Europeia, não é? Que isto não é uma coisa adquirida. Claro, não, isso sem dúvida. O meu ponto, embora tenha algum receio de ser complacente com o meu próprio raciocínio ao estar a partir do ponto de vista ocidental, mas diria que neste outro polo, no polo dominado pela China, essa união pode não ser tão fácil, não só por não existir essa amálgama cultural, não é? Mas também não sei que a proposta de ordem chinesa se necessita de uma amálgama cultural. Não, mas só para terminar, não só por não ter essa amálgama cultural, mas também por ter uma geografia muito mais complicada, não é? Porque a Rússia e a China têm territórios contíguos onde existem até disputas. A Índia e a China têm aquela zona bastante complicada na fronteira, não é? Sim, e portanto não têm... Enfim, têm eles próprios tensões que podem dificultar essa... Sim, absolutamente. Claro que na prática depois podem precisar de mas isso de também era o que nós isso, estávamos a dizer quando estávamos a falar sobre a arquitetura de segurança europeia, a dizer, pois é, mas a geografia está lá. Bem, é verdade, a geografia também está. Bom, mas isso então leva-nos a outra questão, que é a questão, digamos assim, mais filosófica de saber, mas é verdadeiramente possível existir uma ordem internacional? Porque muitas vezes, isto também eu acho que é aqui um aviso à navegação, muitas vezes quando nós estamos a falar sobre política internacional, a pensar, a discutir os processos e os fenómenos da política internacional, nós estamos a pensar na política internacional um bocado como se pensa sobre política a nível interno. Só que nós não nos podemos esquecer que o pano de fundo onde ocorre a política internacional é completamente diferente. Não há nenhum contrato social. Certo. Quer dizer, é basicamente um contexto, digamos assim, de anarquia, não é? E de poderes que são funcionalmente equivalentes, mas que são muito diferentes do ponto de vista da sua capacidade. Pronto, então é para dizer isso, não é? É para dizer, sim, então, ok, em última análise, nós queremos chegar a essa grande reflexão, que é a reflexão de, mas é possível uma ordem internacional? Isto foi a exceção ou é a regra, não é? No fundo, este período que vivemos, não é? Foi absolutamente uma exceção. Quer dizer, faça a história, faça a história claramente, não é? Mas para é futuro, absolutamente não é? uma exceção. Mas isso é importante dizer, porque sendo uma exceção, então para nós ocidentais, e também convém nós pensarmos a partir de nós, uma vez que isto não é uma coisa teórica e abstrata, não é? É dizer assim, e não vale a pena defender, apesar de tudo, esta tentativa de ordem que se baseia numa série de princípios que nos permitem ter este modo de vida? Eu acho que sim. Sim, não, claro, aí de acordo. Pronto. Mas isso também se exige resiliência, exige custos. Pois, não é? exato, sim. Que nos habituámos a não ter que pagar nestes últimos anos. Exige sobretudo a não ter uma coisa que foi um luxo, exatamente desta excepcionalidade ou desta anomalia histórica, que foi esta complacência de achar que a história está no nosso lado. E portanto também não é preciso fazer grande coisa porque a história está no nosso lado. Está tudo bem encaminhado, não é? Está tudo, isto é uma autoestrada, é sempre em frente. Exato. Não é? Olha, nós falámos aqui, falámos das razões da guerra, não é? Falámos do que pode ser a nova ordem. Houve alguma coisa que eu não tenha perguntado? Relevante? Eu diria só que o que eu acho que é preciso ter um bocado de cuidado. A linguagem traduz muito a maneira como nós pensamos. Esta coisa de... Não é indiferente usar esta expressão da lógica do alargamento da NATO ou do alargamento da União Europeia, ou dizer que é a expansão da NATO e a expansão da União Europeia. Quer dizer, o ponto é... Não é expansão nenhuma, não há aqui nenhuma estratégia de cerco organizada e orquestrada e pensado frente à Rússia. Não. Isso é a maneira como Moscou vê as coisas. Também, se nós olharmos para a geografia e nos pusemos do Kremlin a olhar para fora, é isso que sugere a própria geografia, não é? Pronto. Mas não é neutro, quer dizer, entrar a Finlândia e a Suécia... Sim, mas em política nada é um neutro. Pois claro, sim. Okay. O ponto é esse que eu estou aqui a querer dizer desde o princípio. Mas nesta nada situação é neutro. é particularmente... Quer dizer, bem, se é neutro, então é que... Não sei, a vida humana, se é neutra, então, bom, não é neutra. O ponto que eu quero dizer é, parece-me a mim que o princípio razoável é que os países independentes tenham a liberdade, antes de mais, de estabelecer os relacionamentos que acham que devem estabelecer e, em particular, os mais importantes, que são entrar nas alianças a que devem querer pertencer, não é? Quer dizer, vamos lá ver, não é os Estados Unidos, não é Washington nem Bruxelas que estão a fazer uma pressão enorme sobre Helsinki e sobre Estocolmo para virem aderir à NATO. São estes países que, face ao que aconteceu em 24 de fevereiro de 2022, vieram pedir para entrar, ok?
Pronto, portanto, parece-me que este ponto também é um ponto aqui que é muito importante sublinhar, porque eu acho que também há uma certa mistificação em relação a essa questão de dizer, que horror, a NATO está mesmo a avançar. A NATO é uma aliança defensiva, a NATO não é uma aliança ofensiva, não é? A NATO é uma aliança de um conjunto de países que se comprometem a proteger uns aos outros, de preferência de modos pacíficos, dizendo, essencialmente o artigo 5º, que é o tal cláusula de assistência mútua, serve para isto, para dissuadir os outros de nos atacarem. A lógica principal é a lógica da dissuasão. Quer dizer, porquê é que nós fazemos esta aliança? Para convencer os outros de que não é nada bom atacar-nos. É para isso. Ora, é normal que os países possam fazer esta escolha versus uma outra escolha de estarem sozinhos ou de andarem constantemente cheios de medo que sejam atacados ou ter que estar preocupados constantemente em atacar os outros. Não, quer dizer, estou completamente de acordo com a bondade ou a legitimidade, não é bem a bondade, a legitimidade da vontade da Finlândia e da Suécia, claro. Agora, uma aliança defensiva pode funcionar, se não diretamente como uma aliança atacante, pelo menos como um meio para gerar uma coligação, como na invasão do Iraque, por exemplo, não é? Ou seja, percebe-se que do ponto de vista da Rússia isso não seja. Agora, mas a invasão do Iraque, o ponto é exatamente facto, que não houve um acordo, nem um consenso na NATO sobre isso, não é? Mas não deixaram de ser países dessa... Uns sim, outros não. Quais é que não é? Claro, a intervenção no Iraque em 2013, a coligação, houve outros países até da região que também participaram na intervenção e que não eram necessariamente, que não foi uma intervenção da NATO, foi uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos com o apoio de alguns países da NATO. Alguns. Aliás, a razão, por exemplo, da presença da NATO no Afeganistão foi porque houve um pedido expresso do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Ok? Portanto, também temos de pôr um bocado essas coisas em perspectiva e desmistificar. Há lugar a excessos? Claro que há. Temos que dizer que há, é óbvio. Não é? Sim. Boa, estou a ver já aí o livro na mesa, Sim. que encaixa que nem uma luva naquilo que nós falamos. Sim. Bom, então, julgo que ainda não está publicado em Portugal, não sei se vai haver alguma tradução. Na sua versão original, que é uma edição, portanto, americana, chama-se Putin's World, o mundo de Putin, e tem o subtítulo Russia Against the West and with the Rest. A Rússia contra o Ocidente e com o resto do mundo, que aliás tem muito a ver com aquilo que nós andamos aqui a falar, e portanto é, no fundo, tentar compreender a proposta deste estudo, que é fruto de uma longa carreira de ensino de Angela Stent, que é uma professora de estudos russos e euroasiáticos na Universidade de Georgetown. Portanto, é, digamos, o produto da reflexão que ela desenvolveu durante larguíssimas décadas, 4 décadas de carreira, digamos, de ensino, portanto, carreira académica, mas também ela teve também uma experiência de policy making, não é? Portanto, foi assessora e colaboradora em algumas das administrações norte-americanas e, portanto, não é apenas pensamento que vem da Torre de Marfim, não é? Que eu reconheço que tem sempre limites, mas também de quem, de facto, ajudou a deliberar e a tomar decisões, e alguém que conhece muito bem a Rússia por dentro e que trabalha exatamente sobre a tal narrativa e a tal leitura e, sobretudo, esta visão que a Rússia tem sobre si própria e sobre o resto do mundo, o que compreende o tal subtítulo, que é um subtítulo que aparece aqui muito nessa lógica a partir do Kremlin, que é a Rússia, de facto, contra o Ocidente e com o resto do mundo. Eu acho que é uma reflexão de grande fogo, uma reflexão de quem vem há mais de 40 anos a trabalhar, mais até de 40 anos, a trabalhar sobre estas matérias, a refletir, a ensinar, a discutir e a participar em processos deliberativos do ponto de vista policy e com grandes conversas com grandes interlocutores, inclusive russos também, não é? Grandes especialistas, e que eu acho que nos ajuda a compreender muito bem estas várias dimensões que nós fomos aflorando aqui na nossa conversa. E o livro é de 2019, O livro foi publicado em 2019, tem uma enorme atualidade. Aliás, ele foi publicado, não tenho a certeza qual é o mês, mas foi publicado pouco antes da pandemia. Aliás, esta edição que eu tenho, por acaso, até 2020, mas poucos meses antes da pandemia cair. Portanto, nós sabemos que a pandemia também introduziu aí algum elemento, digamos assim, de stand-by do ponto de vista da produção científica. Portanto, para dizer que coisas atuais e com a qualidade que este livro tem, ainda não começaram a aparecer muito. Acho que vai haver aí, com certeza, uma avalanche de coisas, não tarda nada, mas ainda não começaram a aparecer e, portanto, eu recomendo absolutamente a leitura. Excelente. Lívia, muito obrigado. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio.
Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 Graus, avaliando-o nas principais plataformas de podcast e divulgando entre amigos e familiares. O 45 Graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio.